Olá, tudo bem com você? Então, hoje mais um podcast falando de vestibulares. Estamos na reta final, não é mesmo? Nós vamos falar do concurso, ou dos concursos mais difíceis do Brasil para adentrar na universidade. Eu não vou contar quais são, porque são os meus entrevistados que vão contar para vocês que o Galois vai trazer agora como novidade no próximo ano. Vocês já sabem que o Galois aprova para as melhores universidades. A gente faz isso há anos, desde 1996, e agora nós vamos finalizar com esses dois cursos também para agregar ainda mais e poder contemplar. Mas eu quero aqui trazer para vocês o encantamento de dois jovens, de 17 e de 18 anos, que por conta própria, estudando todas as matérias para todos os vestibulares do Brasil, resolveram dedicar-se também às 5 disciplinas para esses dois concursos. Eu vou primeiro apresentar para vocês o professor Samuel, ele é professor de Química aqui, ele é professor doutor, tá, da UNB, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui como professor de Química. E também vou apresentar para vocês os alunos, tá bom? Samuel, muito obrigada pela sua presença. É uma honra muito grande sentar do lado do doutor de Química. Eu era boa em Química, viu, cara? Eu era boa em Química. Então, nos conta, fala um pouquinho de você. Conta pra gente. Bom, eu desde muito cedo gostava de química, então Ah, acho que isso estava um pouco no meu sangue. e aí, você já queria ser professor? E já eu gostava muito de dar aula, né? Até dava aula com meus colegas até no ensino médio ainda. Hum, E aí então eu resolvi cursar química, né? Aí eu fiz licenciatura em química na UNB? na UNB. Fiz bacharelado também, tanto é que é uma outra área que eu gosto muito da química é a área de pesquisa, né? E aí assim que terminei a graduação, na verdade, nem tinha recebido formalmente o diploma ainda, já tinha ingressado no mestrado e logo depois eu já ingressei no doutorado na UNB, mais na área de pesquisa. Tá, e você já é pós-doutor? Não, ainda não continuei na área de pós-doutorado, né? Eu finalizei o doutorado ano passado, né? E aí eu estou dedicado ao ensino e principalmente à preparação para esse concurso. Para esses dois Para concursos que nós vamos falar que a já gente vai já. falar já. Então, me conta uma coisa, porque eu sou da área de biologia, e no meu entendimento, quem é professor dificilmente busca a área da pesquisa, ou é uma coisa ou outra, né? E você tem essas duas competências? Eu gosto muito mesmo das duas áreas, né? De ter a oportunidade de contribuir com a ciência e de descobrir coisas novas, mas também de lecionar e principalmente conseguir ter a habilidade de transformar muitas vezes algo que é muitas vezes complexo em algo mais simples, né? E conseguir trazer isso de uma maneira clara, para mim, é sempre muito gratificante. E quando eu tenho alunos que conseguem objetivos, para mim é o ápice. Ontem nós conversávamos sobre alunos para mudar de escola, né? E a gente falando de alunos que buscaram o Galois para conhecer. E aí eu falei, gente, a palavra-chave para poder querer vir para o Galois é a seguinte: querer ou escolher o Galois é se ele quer, você gosta. Porque não adianta desconto, não adianta promessa, não adianta nada se não quer, né? E nós estamos aqui diante do que querem muito, né? Nós só vamos falar exatamente desse querer, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês esses dois lindos alunos, gente, porque, olha, eu não sei nem o nível da dificuldade desse curso, mas eles vão trazer aqui para gente. Eu vou trazer aqui o Marcos, muito Boa tarde, obrigada. né? Obrigado pelo convite, né? Realmente uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse concurso. Eu ingressei para estudar realmente com uma pegada mais séria no final do ano passado, nesse ano. E sim, realmente você fala um concurso muito complexo, muito complicado. E realmente o Galo, por ser uma escola os professores muito excelentes, de muita excelência, conseguiram dar um suporte, mesmo que indireto, para esse concurso de exima dificuldade.
Luísa, e você? Nos conta de você. Eu sei que você não estudava em Galois. Não. Você mudou para cá. Tem quantos anos você mudou para cá? Eu já vai fazer 3 anos. Há 3 anos. Então você veio para o ensino médio. Não, eu entrei no nono, vai fazer 4 anos. Tá bom. Então, eu, pra ser muito sincera, eu nunca tive muito interesse pelas exatas. No fundamental, eu comecei a ficar interessada por isso no nono ano, quando eu tive aula com o Pedro Nakamura. E eu, no início do ano, eu tive muita dificuldade com matemática e eu tive que pedir ajuda pro meu padrasto, que também é formado em engenharia mecânica, para ele me ajudar, e foi me ajudando, eventualmente eu me apaixonei pela física e pela matemática. Nós dois temos o foco no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que para nós é o vestibular mais difícil do país. O outro que a gente também tem muito interesse é o IME, o Instituto Militar de Engenharia, que também é bem difícil. Assim, em comparação entre os dois, as matérias, elas variam um pouco no nível de dificuldade. Eu e o Marcão ainda concordamos que o ITA é o mais difícil, o IME tá ali em segundo plano, mas os dois são absurdamente complexos, assim, os vestibulares. E aí, descobriram quais são os cursos? Ou melhor, concursos de vestibulares? É isso mesmo que você estava pensando. ITA e IME são os concursos mais difíceis do Brasil. E está chegando no próximo ano para o Colégio Galois, para compor já todo o guarda-chuva de preparação integral para os jovens que querem e que gostam de estudar. E graças a dois encantos aqui, que por conta própria, sem nenhuma cultura do Galois, despertaram neles esse interesse. Então, mais do que justo homenagear esses dois meninos, não é mesmo? Claro, o Samuel deu um imenso suporte a esses dois nesse ano aqui. Como é que você foi dar suporte para os meninos? Se tem professor de física, tem professor de matemática, e eles buscaram você como suporte. Conta para nós essa história aqui. Foi muito bonito, porque foi um crescimento mútuo, né? Muitas pessoas falam da dificuldade que o aluno tem, e realmente é uma dificuldade tremenda. Ele tem que superar uma série de obstáculos, né? E uma série de situações, muitas vezes até pessoal. Muito raciocínio, como é que é? Muito raciocínio lógico-matemático. E muito treino, como é que é? Como é que é esse mundo aí? Olha, o aluno que presta esses dois vestibulares, normalmente são alunos com uma excelência, como os dois são em matemática, raciocínio lógico-matemático, são muito bons. São brilhantes. São muito bons. E assim, somado a isso, você tem a profundidade, que é cada disciplina, né? Sim. Então, assim, foge muito do vestibular tradicional, porque ele vai em assuntos que só caem nesses dois vestibulares especificamente. Então, tem determinados assuntos em cada disciplina, matemática, física e química, que são tão específicos, tão pontuais, né, que aí que muitas vezes reside o problema, né? Então, não só o aluno tem que ter uma capacidade lógico-matemática muito bom, que na maioria das vezes todos eles são muito bons, mas também na quantidade de conteúdo teórico a mais que ele tem que ter, que nem de perto cai nos vestibulares tradicionais, né? São muitas coisas muito específicas, muitas exceções, muitas vezes, situações que só daquele jeito, né? Aquela situação, então é bem... Gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Espero que vocês estejam acompanhando toda essa nossa conversa. Ela é muito importante, até para vocês ensinar outras pessoas. Olha só, existe um processo de avaliação da escola propriamente dito, que é o tradicional. Então, o aluno estuda aquela matéria que o professor deu e faz aquela prova com base no conhecimento adquirido com aquela aula e ganha mais ponto, faz mais ponto quando acertar. E tem um modelo de vestibulares, que eu não sei os nomes, mas que tem uma avaliação, por exemplo, o Enem, que é a teoria... O TRI, né? Que tem uma régua e quando você faz mais pontos, você acerta as mais fáceis, os níveis de dificuldade, isso. E eles estão preparando para tudo, gente, e ainda aí tem IME. Então, assim, são 3, sem contar a quantidade de conteúdo que esses meninos têm que tomar conhecimento e estudar. Vocês têm vida, gente, vocês dormem. Sim. Dormem? Dificilmente. Se conseguir equilibrar a preparação dos vestibulares tradicionais, o Enem, PAS, vestibular, mas tem o seguinte ponto, que além de a gente ter esse preparo para os vestibulares tradicionais, eu consigo ter uma base muito sólida parte dos nossos professores que conseguem se preparar tanto para o vestibular tradicional, consolidando uma base para me aprofundar para o vestibular militar.
como o Samuel falou, o vestibular militar cobra coisas que não é comum os alunos terem esse contato no ensino médio tradicional. Só que mesmo quando eu apresento aos professores uma dúvida que não é muito comum de ser ensinado em sala, eles conseguem ter a assertividade de me responder e me explicar com muita confiança um assunto que é de difícil domínio. Ou seja, eles preparam bem para os diversos vestibulares e ainda têm domínio suficiente, conhecimento, para também tirar suas dúvidas de ITA e IME. Sim. Então, eles estão preparados no nível de ITA e IME. E assim, que eu notícia diria, boa, hein? Com certeza, eu diria que nem só os professores, como nossos próprios materiais. Assim, obviamente, tem muita coisa que a gente tem que ver por fora, mas, cara, os professores que eu nunca vou esquecer, que eles toda aula lembram sobre conteúdos específicos do ITA, é o Samuel, é o Fausto de matemática, é o Van Zeller também, ele sempre comenta. Assim, eles têm, o Cícero também sempre comenta, eles têm uma preparação muito boa de conseguir, assim, explicar pra gente dentro da sala de aula, enquanto tá todo mundo pensando em Enem, pensando no vestibular tradicional, pensando no PAS. E eles falam, a gente tem uma outra partezinha aqui que só cai no ITA e no IME, que eu acho importante comentar, e fica só eu e o Marcão prestando atenção. Que legal, é a base pro nosso fundamento. Sim, com certeza. Tem conteúdo que, assim, até é obscuro de achar, assim, não tem material de fácil acesso. Sim. Somente ser uma coisa que o Samuel disponibilizou pra gente. Sim. A química, no nível do ITA e do IME, além de ser difícil o entendimento, a compreensão do conteúdo, achar um material de qualidade para você estudar é muito difícil. E, assim, química, principalmente? Da química, principalmente. A dificuldade, alguns dizem que a física é mais difícil, a matemática é mais difícil, mas para mim você achar um material de química que é confiável, tem um nível que a prova exige do estudante, é muito complexo. E o Samuel conseguiu proporcionar esse material para a gente, assim, explicado com o mais alto nível. Não, eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu conversei com o Samuel no Corujão sobre ter interesse no ITA. Ele, nesse mesmo dia, falou, não, me manda seu e-mail, deixa eu ver seu e-mail. Aí, cheguei em casa, não tinha 30 minutos que a gente tinha conversado. Ele me mandou, assim, cara, muitos livros em PDF, um monte de bisuário, me mandou lista de exercício de matéria que eu não tinha nem pensado em ver ainda. Cara, foi Você foi um falou abraço, assim. vou mergulhar nessa, eu falei, meu Deus, vou mudar de ideia. Não, sem dúvida, desde o início já me mergulhei. Que lindo, gente, parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês e muito feliz, tá? Então, o ITA e IME, quais são as disciplinas que caem nessa avaliação, nesse concurso? Na primeira fase, física, química, matemática e inglês. Primeira fase. Primeira fase. Peraí, repete. Química. Física, matemática e inglês. 4 só? Porque... A quantidade é pouca, mas a qualidade abordada é mais alto nível. Assim, normalmente as pessoas que não estão estudando para isso especificamente, né? Ou estão se dedicando a isso, às vezes olha de fora, né? E fala assim, pô, mas é só isso, né? Você pega, por exemplo, a segunda fase, né? Você tem quase 24 minutos ali por fazer uma questão discursiva. Às vezes a pessoa olha de fora e fala assim, pô, mas é muita coisa. Não é. Não é. Falta tempo. Então, assim, apesar de ser menos questões, né, do que o vestibular tradicional, de ser só 3 matérias, o nível de profundidade é muito. Então, eu falo, assim, não só do ponto de vista dos alunos, mas com relação ao ponto de vista dos professores, né? Por isso que não são todos os professores que gostam de assumir esse tipo de turma, ou que às vezes, né, chegam num certo nível específico, porque não é muito diferente de uma questão, por exemplo, que você pega de um vestibular tradicional, que muitas vezes, e aí eu tô falando do meu ponto de vista como professor, você corre o olho na questão, você fala, pô, a resposta é essa. Uhum. Todas as questões ali, você tem que ler com atenção, você tem que raciocinar muito bem na questão, isso falando do ponto de vista de professor, né? Então, esse crescimento que a gente teve, principalmente esse ano, né? Eu, Marcão e a Luísa, foi um crescimento mútuo. Porque isso, falando como profissional de educação, porque você querer evoluir como profissional, para você dar aula para uma turma ITA é algo complexo, exige muitas horas de preparação. Então, não é só do ponto de vista do aluno, mas também do ponto de vista do professor também. Não é um tipo de aula que você fala, pô, amanhã eu vou dar tal aula, aí você já está com ela toda na cabeça. Não, você tem que estudar. Então,
E eu falo com toda a segurança do mundo, para cada hora de aula que eu dava para eles, era algo em torno de 4 a 5 horas de preparação. Fácil. Dependendo do assunto, era isso. Às vezes, dependendo do nível que você estava ali, era um pouco menos, né? Mas era muita coisa. Às vezes eu até chegava pro Marcão e falava, Marcão, amanhã você se prepara que eu fiquei ali uma tarde fazendo uma aula. Vou então, descontar assim, tudo em você. Você se prepara ali, Luísa também. E aí, às vezes, quando a gente tinha aula à tarde, né? Aí eu dava aula para eles na terça-feira de manhã, eu falei, vocês estão com a cabeça descansada hoje, que hoje vai ser pesado. E, então, assim, por isso que eu digo, sempre foi um crescimento mútuo, né? E isso é muito bonito porque me fez evoluir como profissional mesmo, né? As minhas aulas tradicionais também, porque, veja, é muito diferente você pegar uma questão difícil, nível ITA, né? Nível IME, que muitas vezes a gente bate o olho como professor e fala assim, pô, eu sei fazer essa questão, né? Só que existe uma distância enorme entre você saber fazer uma questão, chegar na resposta e em você explicar a questão. Sim. É assim, é uma distância absurda. Então, assim, você tem que melhorar a sua didática a tal ponto de você transformar uma coisa muito complexa em algo mais simples. Então, você tem que saber o passo a passo que você vai explicar, e isso eu tô falando não só da questão, mas de conteúdo mesmo, né? Então, assim, o passo a passo, você saber quais são os requisitos que o aluno tem que ter para entender aquilo, se ele já tem ou não, a linguagem. Então, assim, é aquela história, né? A comunicação que se entende, não que se fala muitas vezes, né? Então, assim, saber se aquele caminho ali não é muito tortuoso, porque você sabe mesmo, agora explicar realmente muito diferente. Não é para qualquer um, não. Não, é complicado. Você tem que ter um domínio muito, muito bom daquele assunto. Você não consegue explicar de fato um assunto muito complexo se você não tiver domínio dele. Não tem como. E não é só domínio não, tá, Samuel? Aqui vem, o Marcos estava falando, e a Luísa confirmou também, da excelência dos professores, e é uma coisa que nós também fazemos questão aqui, porque tem muita gente boa tecnicamente, mas falta a didática, né? E aqui vocês têm o conhecimento técnico e tem a didática, porque não é fácil você transferir o seu conhecimento, né? Então, é algo bem complexo. É bem complexo. Vamos agora falar de algumas coisas. Agora eu quero saber, porque eu sei que tem muita gente interessada, falando, nossa, esses 2 meninos aí conseguiram conciliar tudo. Vamos dar umas dicas para eles? Primeiro, vocês se encontravam com que regularidade? Era toda semana? Toda semana. Só uma vez por semana? Assim, e eu vou agora puxar o saco deles, porque, assim, quando a gente definiu, pô, é isso que vocês querem, né? E eles foram muito enfáticos, é isso que eu quero. E eu adotei esses 2 aqui e falei, então a gente vai até o final. E aí, a partir da primeira semana de fevereiro, a gente começou a ter aula todas as semanas. E eles não faltaram um dia de aula. Olha que lindo. Então, assim, era algo que às vezes era... Tinha algumas vezes que... Não, isso que mais motivava. Não é, cara? E aí, assim, tinha vezes que era... uma taxa era 3 horas de aula, né? Às vezes... Era o quê? Umas 4, 5 horas, assim, a gente entrava aula. 2 horas e falava, Samuel, hoje passa de 5 ou a gente consegue chegar em casa de boa? Era sempre assim. Vocês vinham sem saber que horas ia finalizar. Porque dependia do assunto, né? Aí, aquele quadro ali tem o quê? Uns 3 metros? 4 metros? Lá no Gold, no Gold. Naquela sala grande. Tem uns 3, 4. Mas fazia quantos quadros daquele ali? Uns 4? 3, 4. Por aula. Era muita coisa. Não, eu sempre faço a piada que nas aulas da manhã normal, eu faço uma página para as aulas do Samuca ali, tranquilo. De tarde, cara, eu uso pelo menos 2 folhas, assim, a frente e trás 2 folhas completas para as aulas do Samuca. Isso se não mais. Entendendo a explicação e entendendo o que está anotando, né, Luísa? Sim, com certeza. Porque não adianta só transcrever do quadro para o caderno, né? E aí, assim, e tinha vezes que era uma tarde inteira, então dependia, porque tinha alguns assuntos que às vezes não dava para quebrar muito raciocínio, né? Então, às vezes, assim, dava um intervalo de 10 minutinhos e tomava uma água e voltava e continuava, né? Só uma aguinha? Não tinha, não? Não, eles são muito bons, eles sentavam e... Comidinha, não? Quando eu vi que eles estavam um pouco entediados, falando, então vamos. Aí, coisa de 5 a 10 minutos. Né? São alunos de alto desempenho, né? Então, são alunos que eles aguentam, né? Mas era muito cansativo. Sempre foi muito cansativo. Aí chegou ainda perto da semana da prova, era 2 dias ainda. A gente pegava um dia de teoria,
ou para revisar, na verdade, né, a parte teórica, normalmente ali um mês antes da prova, e outro dia a gente fazia a prova antiga. Então era bem puxado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Luísa, depois eu vou perguntar para o Marcos, que é o seguinte. Ô, Luísa, para a prova da escola mesmo, nem tinha tempo, né? Porque com essa vida de preparação para os vestibulares todo, ITA e IME, você fala, o que você tem de bagagem, você faz as provas. Assim, não exatamente. Não exatamente? Mas, obviamente, o foco sempre foi... Eu aproveitei muito aqui da escola as monitorias. Então, todos os dias da semana, de segunda a quinta, eu ficava aqui na escola de 2 da tarde até 6 horas. Eu ia embora junto com os monitores. E eu ficava estudando, assim, química, matemática e física sem parar. Mas, para as provas da escola, eu normalmente pegava uns 2 diazinhos ali, por exemplo, para biologia, que a gente não vê estudando pro ITA... Para geografia, para história também eu acabava tendo que reforçar um pouco os estudos. Mas para as provas de matemática, física e química, isso eu posso falar por mim e pelo Marcão, cara, assim, o nível que a gente via fora da escola cobria muito da nossa base da escola. Muito. E você vai fazer o PAS? Vou fazer o PAS. Ainda tem as artes, filosofia, que vale tanto quanto matemática, química, física e biologia, Sim. né? Gente, na nossa época não era assim não era mais fácil, né, Samuel? E até acrescentando, isso foi o que mais me impressionou nos dois, porque quando você pega, tem gente que estuda exclusivamente física, química e matemática, né? Eles conseguiram ter um excelente desempenho estudando física, química e matemática, toda a parte de aprofundamento, mais sociologia, biologia, geografia, história. Então, assim, algo absurdo. Então, eu sempre vi muita disciplina nos dois. Acho que essa é a grande palavra-chave, né? É disciplina. Sim. Falando em disciplina, eu puxo para você, Marcos, que eu acho que é muito parecido com a vida da Luísa. A rotina de segunda a domingo. Conta para nós. Porque quem está interessado para saber a rotina, como é que era? Voltando um pouco, você tinha falado do estudo para a escola. E sim, para minha escola já vai para os vestibulares tradicionais também, né? Tem essa base de geografia, biologia, humanas, de modo geral. Eu tinha que chamar aproveito do meu tempo. Meu tempo era muito limitado, eu tinha uma carga muito grande de matérias para estudar. Então, para mim, tirar o proveito da aula de manhã era fundamental. Eu aprendi a absorver o máximo de conteúdo possível na aula, para eu não ter que gastar meu tempo de tarde estudando aprendendo coisas que eu poderia estar aprendendo de manhã. Aí, lógico, se acho que o conteúdo que era muito complexo, mais difícil, eu teria que correr atrás para as provas da escola. Mas, assim, eu consegui conciliar o estudo no alto nível, aprofundando os vestibulares militares, além disso, mantendo notas altas para o colégio e para os vestibulares tradicionais. Mas é uma questão muito puxada. Realmente, você tem que ter uma estratégia muito boa e saber aproveitar muito bem seus fortes e fracos. Você falou da prova. Agora vamos falar do PAS, do Enem, dessas provas que vocês também têm que preparar. Sim. Como é que é? Porque cada prova é um estilo e tem treino, né? Tem que treinar. Sobrou tempo? Sobrava tempo aí? Para mim, a gente ainda está nesse processo ainda, mas já passou a segunda fase do ITA, já passou todos os meus... O que eu tinha que fazer dos vestibulares militares, agora eu consigo focar só pro Enem, PAS, esse tipo de coisa. Mas como o Galois já tem uma base muito boa, mesmo meu estudo pros militares e estudo para as provas do colégio, eu não tenho falta nenhuma de conteúdo para os vestibulares tradicionais. Agora, no final, fazer prova antiga, estudar obra, alguma coisa pontual que eu ainda não vi. Mas a parte da estratégia que eu fiz, de conseguir tirar muito proveito das aulas, como eu fiz nos anos passados, quando eu não tinha um foco para as militares, eu consigo, mesmo com um tempo muito curto, aprofundar os conteúdos que eu não tive oportunidade durante o ano. Aí te falo minha rotina, por exemplo, agora semana do Enem. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, nós vamos entrar na rotina depois. Deixa eu ver se eu lembro a pergunta aqui que você estava falando, que eu estava falando. Porque é treino a prova. E aí vocês, como sabem muito de matemática, física, química e essas coisas, vocês estão treinando principalmente o Enem, porque vai que vocês acertam um monte de médias e difíceis e por uma bobeira erram as fáceis. Mas sim, esse é um ponto que isso é uma coisa muito importante. Cada prova é uma prova. Você ter o domínio do conteúdo não é suficiente. Você chegar lá, eu sei resolver qualquer tipo de equação, coloca na minha frente. Justo. Mas não é uma prova muito mais de resistência. Você tem que se preparar com o caráter da sua prova. Por isso que eu ainda faço prova antiga do Enem, conforme a gente usar o modelo de prova, minha estratégia de prova. Mesmo tendo conteúdo que sobra para fazer a prova do Enem com maestria,
eu ainda preciso estudar um modelo de prova, fazer uma estratégia que seja coerente com a prova que eu estou fazendo. Exatamente, porque o que vale ali... Porque as pessoas dizem, né, Samuel, que a prova não é tão difícil. É que é a forma de corrigir que é complicado, né? Que pode pegar muita gente, não é isso? Concordo. E, assim, acredito que a ideia, né, do Marcão seja muito válida. A estratégia de prova, ela é extremamente importante. Muitas vezes, se você assume uma estratégia que não é muito boa, isso afeta até teu emocional na prova, né? E muitas vezes você acaba não conseguindo, em vestibulares tradicionais, né? Chegar no teu objetivo, muitas vezes porque você foi por um caminho e acabou se perdendo nele, né? Ou não seguiu uma estratégia muito boa. Então, por mais que você tenha uma preparação muito boa em determinadas áreas, as outras áreas que você não é tão afim assim, né? Você não tem tanto aprofundamento assim, a estratégia de prova às vezes consegue te ajudar muito na hora. Tá. Nós falamos, na verdade, esse momento aqui, esse bloco, ele foi para reforçar até a entrevista que eu fiz o podcast que eu fiz com o Gustavo, que a gente está falando de provas do dia a dia da escola, do Enem, do PAS. Agora nós vamos voltar para falar do ITM. E aí, Luísa, eu vou começar com você, depois passo para você, tá, Marcos? A rotina. Conta para nós como é que é essa rotina, que hora acorda, quanto tempo estuda, que hora vai dormir, fim de semana, se tem lazer, se não tem lazer. Dá pra gente, faz a gente um overview aí da sua vida. O que você faz de meia-noite a 6? E Marcos também, viu, Marcos? Você vai contar como é que é. Conta pra nós, porque tem gente ali querendo fazer também. Bom, no início do ano... Pode até olhar para lá, contar para eles. No início do ano eu tinha até mais uma preocupação, que era o TAF do ITA, o teste de aptidão física. Até, graças a Deus... TAF é teste de aptidão física. Então tem esse ainda? Não, atualmente não mais. Mas no início do ano eu não sabia isso. E eu ainda comecei a preparação física, então assim, acho que até março, abril, não me lembro, eu acordava 5 e pouco, ia pra academia com meu irmão, ficava treinando, voltava pra casa, tomava banho e vinha pra escola. Mas isso era no início do ano. Depois disso, que eu descobri que não tinha mais o TAF, graças ao Samuca, senão, nossa. Minha rotina, em dia de semana, ela é 100% focada em estudo. Como eu disse, eu ficava aqui na escola horário de manhã, prestava atenção. Vamos devagarinho, nós estamos ensinando quem quer fazer, tá? Okay. De manhã, o Marcos já nos contou que ele prestava atenção o máximo para poder ter que usar o mínimo possível para preparar para as provas da escola. Você, como é que era? Você prestava atenção, anotava? Sim. Como é que era? Eu sempre fui dessa mesma linha de raciocínio, eu sempre tento prestar máxima atenção em todas as aulas, todas as matérias, mesmo as mais difíceis, são mais difíceis para mim. Eu sempre anoto tudo, especialmente assim, coisas que os professores falam. Dando exemplo aqui das aulas do Samuca. Eles sempre falam, pega o post-it, coloca IPC. Essas coisas que os professores não anotam e que eles falam pra gente que são importantes, acabam sendo muito, muito, muito importantes. Tão importantes quanto as coisas que eles anotam. E assim, é muito importante você ficar 95% para 100% focada durante o período das aulas. No intervalo, dá uma relaxada, passa uma água no rosto, depois volta para tentar manter o equilíbrio ali. Então, assim, horário de manhã, 100% foco também durante as aulas. Ok. Aí agora chegamos ao almoço. Almoço, eu moro aqui perto do Galá, então eu vou pra minha casa a pé, demoro uns 15, 20 minutinhos para chegar em casa. Almoço, já volto aqui rapidão. O que é bom uma caminhada, né? É uma boa caminhada, uma circulação, sim. Né? Sim. O coração agradece. É importante. Aí eu já volto aqui para chegar aqui 2 horas e de 2 até as 6 eu fico na monitoria. Na maioria das vezes eu fico na monitoria de matemática, mas eu também passo muito nas monitorias de química e física para tirar dúvida, para assim, tirar dúvida tanto de questões quanto de fundamentos, de conceitos, de coisas de certa matéria que eu não entendi. E uma coisa também que, pra mim e pro Marcão, a gente conversa que faz muito sentido é exatamente o que ele falou, de pegar a base durante a aula, especialmente das matérias que a gente é mais focado, e aprofundar de tarde. E aí, isso também era muito da base do que eu fazia. Eu pegava... E o foco era assim, só um minutinho, pegar a química, física com foco no ITA. Isso. Tá.
Só um parênteses aqui, o que eu sempre achei incrível dos dois, isso assim, eu tirava o chapéu. A gente tinha algumas aulas, porque assim, teve alguns assuntos que na parte da tarde, né, que caem muito no ITA e é um nível de profundidade muito, muito grande, e aí que eu tive que adiantar. Né? Então, assim, eu pego, por exemplo, equilíbrio químico, né? Reações orgânicas, né? Vocês devem, né, ter saudade, porque é algo maravilhoso. Então, assim, tem alguns assuntos que eu tive que adiantar, né? Então, eu dei do zero e aí eu fui até o último aprofundamento que tinha desses assuntos específicos que, posteriormente, eu ia dar em sala de aula. Mas eu tinha que dar antes por conta da data do vestibular, né? Sim. E o que eu sempre achei incrível dos dois é que eles copiavam, eu espirrava e escrevia saúde no papel. Então, assim, independente que... Eu sabia que ali eles já sabiam. sim, não, e o nível de profundidade era outro. Então, assim, eles copiavam absolutamente tudo. Por mais que tivesse sido a mesma coisa, que eles já tinham visto aquilo tudo e fosse um nível, né, um pouquinho menor... eles copiavam tudo, Gente, do começo ao fim. Que coisa linda. E aí, assim, às vezes eu fazia umas perguntas, né? Eu olhava pra eles, aí eu via eles gesticulando, já respondendo, e respondia sempre tudo certo. Então era, falando, então estudaram em casa, né? Uhum. Então, assim, isso eu achei sempre muito incrível. Por isso que corrobora com o fato deles copiarem tudo. Até os que eles já tinham visto comigo, que eles já sabiam, já tinham feito exercício do nível ITA e tal, tava super seguro, copiava tudo de novo. Então, e vocês dois são na mesma sala? Não. Não tem esse detalhe? Então você dava o assunto no nível ITA e IMA para as duas salas? Não, aí era na parte da tarde, né? Não, assim, mas assim, na aula propriamente dita, você tinha um ganchozinho assim? Sim, todas as minhas aulas... Tem esse ganchozinho. Eu sempre puxava, né? Uhum. Então, assim, até chegava um determinado ponto, eu falei, não, eu vou puxar mais um pouco. Aí eu ia mais um pouco, né? Então, assim, esse detalhe a mais, esse post-itzinho a mais que eu pedia pra puxar, era sempre... Era gostoso, né? Era gostoso. Não, e sobre você isso... vai aquele simples básico para aquele aluno que... né? Aí depois você dá uma elevada, eu nunca aí você dá uma piscadinha muito, assim, puxa no canto do quadro. Vamos um pouquinho mais, né? Porque realmente, assim, acaba sendo o diferencial, porque... Veja, até porque tem alguns aprofundamentos que eles não são muito tradicionais de caírem, né? Não são muito comuns de cair nos vestibulares tradicionais. Mas, às vezes, ele cobra uma linha de raciocínio, ou às vezes é o próprio assunto que é cobrado num ano específico, né? E aí, às vezes, assim, aquele aprofundamento que a gente resolve fazer é um ponto de diferença que fez com que o aluno conseguisse a vaga e que não conseguisse, né? Então, assim, por mais que às vezes não fosse um assunto que, cai todos os anos, ou que não é um assunto tradicional, sempre ia mais um pouco, né? Para poder ter certeza que se... Aí quando é bom o aluno, a gente faz, né? Não, a gente faz com gosto. Luísa, você foi até sexta-feira. Seu final de semana era parecido com o Marcos, ou eu continuo com você para você contar como é que eram os finais de semana e passo para o Marcos? É melhor, assim, né? Você termina. Falando um pouco da minha experiência aqui. Eu, desde o início do ano... sempre muito focada nos estudos, mas como eu tenho... A parte da minha família, que hoje em dia sou mais próxima, é do meu pai, ele mora um pouquinho longe, ele mora em Taguatinga, eu moro aqui na Asa Sul, eu normalmente tiro alguns dias do fim de semana pra ir ficar com ele, pra aproveitar um tempo com ele. Aí, beleza, sábado, fico com ele, vou pra lá, durmo de sexta pra sábado, domingo, já volto pra rotina normal, assim... Estudo uma carga horária menor do que é durante a semana, mas ainda não deixo de estudar. E quando a gente tinha prova ou simulado, nossa, complicava a minha rotina inteira, porque a gente tinha prova, assim, sexta, a tarde toda, começava a prova 12h30, saía 7h, aí sábado de manhã tinha simulados, nossa, era assim, era caos. Mas eu acho que o mais importante em todo esse processo, acho que o Marcão vai concordar comigo, é a organização. Sim, porque eu tô aqui a boca aberta, né? Porque eu não tenho essa organização, não. Sim. Eu ia me perder. Deu pra ir ao cinema? Pouquinho. E festas, final de semana? Mas... Algumas específicas. Específicas. Que não dava pra faltar, que os meus amigos tinham que, assim, implorar pra eu ir, eu acabava indo. Mas nunca deixei de perder o foco. E agora, sua rotina? Conta pra nós. Só reiterar que pra mim, é uma coisa muito individual. Sim. O aluno tem que buscar a sua que funciona pra você. Claro. Mas aí fala o que funciona pra mim mais próximo do vestibular, que eu acho mais interessante. Mas durante a semana, eu já falei, durante a aula de manhã, foco total para conseguir absorver o máximo de conteúdo possível.
focar nos atividades tradicionais, tranquilo, nada muito fora do padrão. Almoçava, que salva um pouquinho, aí de tarde, no primeiro bloco de estudos. Ia pra academia, fazer um exercício, voltava, estudava novamente, comia alguma coisa, fazia uma revisão antes de dormir às 10. O sono pra mim, assim, não sei, é mais individual, mas pra mim é muito importante ter uma boa noite de sono pro estudo do dia seguinte, e acordar cedo. Sempre gostei de acordar mais cedo, às 6 e pouco. Mas assim, nos finais de semana, eu estudava sábado, reservava um tempo para sair, fazer alguma coisa diferente. E domingo, principalmente na minha preparação, fazia todo domingo simulado. Fazia prova antiga, simulado, qualquer coisa, para realmente estimular e ter um conhecimento maior da prova. De manhã ou de tarde? Depende da disponibilidade aí. Mas, assim, simulado durante o cursinho, os que tem a público, né, normalmente tarde. Mas no Galo eu já fiz alguns, né, aproveitar a oportunidade, o espaço. Mas, para mim, realmente, o mais importante na nossa preparação é o conhecimento da prova. Realmente faz uma das provas mais desafiadoras do Brasil. E você só domínio do conteúdo não é necessariamente suficiente. Para mim, foi muito importante nesse final. Eu ter o domínio da estratégia de prova. Eu criar minha estratégia. E foi realmente uma oportunidade muito grande de fazer o simulado semanalmente. Eu ter essa vivência constante com o modelo da prova é fundamental para mim, realmente na minha concepção, na minha estratégia, para ter a base para a sua resolução. Mas a rotina de estudos mesmo, tempo de estudo, eu não vejo ser com uma métrica fixa. É muito mais cada um com o que funciona para você. Mas sim, o importante é a estratégia de foco. Tem que saber, é isso que eu quero. Então, se arrume sua vida, suas prioridades em torno disso. Realmente. Maravilha. Então, nós vamos finalizar, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero não, tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que também querem prestar vestibular para ITM, mas acham que é impossível. Não é. Olha aqui, os dois meninos. E agora nós vamos fechar com uma mensagem de cada um deles, tá? Só que agora vocês vão olhar para a câmera. Samuel, que é maior, você vai olhar para aquela câmera ali e vai dar um conselho para aqueles alunos que estão nos assistindo e que querem participar. Bom, o ITA e o IME, eles são os vestibulares mais difíceis do Brasil. E minha dica, né, como professor aqui do Colégio Galois, é que você tenha resiliência, saiba que é possível, tenha disciplina, né, principalmente, e que busque a cada dia ser melhor. Isso é muito importante para que você consiga sempre desenvolver um raciocínio melhor, né, e que faça com que os outros vestibulares tradicionais acabem ficando um pouquinho mais fáceis, né? Minha dica para você que está se preparando para qualquer vestibular de modo geral escolha, confie no seu sonho, se dedique por ele, se agarre a ele, não desista, com foco, dedicação, você consegue. Eu estou tentando para o meu sonho, porque é realmente meu desejo. Eu confio que é possível, com esforço e dedicação, qualquer um chegar onde você quiser. Eu nunca tive muita afinidade com as exatas, eu comecei a ter interesse pelo ensino médio e, incrivelmente, hoje em dia eu tenho tentado pelo ITA nos últimos 2 anos. E assim, cara, eu diria que é muito necessário o esforço, a dedicação, a disciplina, responsabilidade e organização e, sem dúvidas, ter muito interesse, muita curiosidade pelas áreas das exatas, focar muito na matemática, ter uma base muito sólida, coisa que, felizmente, o Galois, ele possibilita muito aqui pra gente. Ter uma base muito boa na física e na química, que também, graças ao nosso professor, a gente tem muito disso aqui. E focar muito no seu sonho, no seu desejo, nas coisas que fazem seus olhinhos brilhar. E pra mim, esse caminho sempre foi o ITA. E aí, gostaram? Eu estou encantada e admiração total por esses jovens. E você também, tá? Te amo. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que tá agradece. Bom? Muito bom. Um grande beijo para você. Fique com Deus.